A transmissão está começando. Todos os participantes estão no modo somente escuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um evento TOTUS Responde sobre a EFD Reinf. Então, a gente vai, nesta tarde, passar algumas características desse produto. Vamos passar algumas informações sobre o novo cronograma, sobre as linhas de produto, a preparação das linhas de produto para esse novo cronograma e algumas informações também sobre expectativas de implementação do Bloco 40. Eu sou a Luciana Freitas, tenho 17 anos de TOTUS, trabalho hoje na consultoria de segmento já há 8 anos e sou uma das especialistas no projeto SPED, desde lá da instituição da nota fiscal eletrônica até a implementação da EFD Reinf, que é uma das últimas obrigações dentro desse projeto. Eu gostaria de poder passar para vocês aqui tudo que a gente conhece sobre o projeto. Então, a gente vai fazer um overview sobre as principais características e tudo que está acontecendo nesse momento com relação à EFD Reinf. Na sequência, o produto Logix, que hoje está conosco, vai apresentar as principais características e como se preparou para esta última entrega, que é justamente a entrada em produção do Grupo 4, a entrada em produção dos órgãos públicos, de administração direta ou indireta, de todas as esferas, né, da União, dos estados e dos municípios. E, por último, teremos também a apresentação da automação fiscal, né, do TAF, dizendo como está se preparando para essas próximas expectativas e o que fez de novo também nesta ferramenta. O objetivo aqui é deixar todo mundo a par do que está acontecendo, mas passar para o Grupo 4 as principais características, os principais objetivos dessa entrada em produção deles e quando isso vai acontecer, já que tivemos aí uma alteração bem recente. Então, falando em linhas gerais, né, nós passaremos aqui pelo conceito, pelo cronograma, pelos layouts que estão em produção e os que vão entrar ainda em produção, pelo bloco 40. Vamos fazer um fluxo de todas essas informações para que vocês entendam o que acontece com elas depois que saem da empresa e explicar um pouquinho sobre a DCTF Web. Antes da gente começar, vou passar só uns recadinhos. Essa apresentação está sendo gravada, então vocês podem assistir quantas vezes for necessário. Ela será disponibilizada na biblioteca do Espaço Legislação. Eu vou mostrar para vocês no final da minha apresentação onde vocês podem encontrar não só a gravação, como também os materiais que forem disponibilizados, né? As apresentações já estão aqui na ferramenta, vocês podem baixá-las e ir acompanhando a nossa apresentação, e elas ficarão também disponíveis lá no Espaço Legislação. Quaisquer perguntas, dúvidas, questionamentos que vocês tiverem, podem ser enviados aqui no chat da própria ferramenta, e aí a equipe vai respondendo ao longo da apresentação. O que não for possível responder hoje, ou aquilo que a gente não tiver resposta, a gente vai buscar a informação e depois disponibiliza para vocês lá na página do Responde, tá bom? Fiquem à vontade para questões tanto da parte conceitual quanto da parte das ferramentas e da linha de produtos Logix. Então, vamos lá? Vamos começar falando um pouquinho a respeito do conceito da obrigação, né? O que é a EFD Reinf é o seu principal objetivo. A Reinf nasceu lá juntamente com o E-Social e o principal objetivo é trazer aqui a declaração, a escrituração e a confissão da dívida de todas as operações e pagamentos realizados de pessoas físicas para pessoas jurídicas ou entre pessoas jurídicas,
Tudo aquilo que não tiver relação de trabalho, vínculo empregatício, deverá ser declarado através da EFD-REINF e não do E-Social. Essa é a principal diferença desta obrigação para o E-Social. Lá serão demonstradas todas as operações, todos os pagamentos realizados para pessoas físicas que tenham algum tipo de vínculo empregatício. Aqui, todas as operações ou prestações de serviço sem vínculo empregatício. As principais normas instituídas na REINF, a que instituiu, na verdade, é a IN 1701, que trouxe a REINF enquanto obrigação acessória, mas temos outras INs que, ao longo desta entrada em produção, ao longo desses últimos anos, vem alterando a 1701 até a sua completa revogação, que foi feita pela IN 243. A IN 243 trouxe algumas novidades com relação ao cronograma, mas principalmente trouxe a demanda da implementação do Bloco 40, que está aí em vias de acontecer. Quem está obrigado, né? Quem são os sujeitos obrigados à entrega desta declaração, desta obrigação acessória? Todas as empresas que estão sujeitas à CPRB, né, que fizeram a opção pela CPRB, todas as empresas que possuem operações com retenção de algum tributo administrado pela Receita Federal, né? Então, as contribuições sociais de PIS, COFINS, CSLL, a contribuição previdenciária e o imposto de renda retido na fonte. Empresas prestadoras ou tomadoras de serviço, seja ela por cessão de mão de obra ou empreitada, e a empreitada total, empreitada parcial, ambas devem ser escrituradas aqui na REINF. As empresas que são produtoras rurais, tanto PJ, né, pessoa jurídica, quanto pessoa física e agroindústria, as associações desportivas, que mantêm um time de futebol profissional, e as empresas promotoras de eventos desportivos, além dos adquirentes da produção rural, seja ele pessoa física ou jurídica. Os adquirentes foram os últimos a entrarem aqui na REINF, né, e entraram nessa última versão do layout, que a gente vai ver mais para frente. A obrigação é estruturada e modularizada por eventos, então cada evento é independente do outro, né? Ele tem sempre um começo, meio e fim, e podem ser enviados em períodos diversos, né? Períodos diversificados. O formato deles é o XML, uma linguagem um pouco mais moderna e mais fácil de se trabalhar, e ele não possui uma hierarquia, né? Entre os eventos periódicos, você pode reabrir um não periódico e reabrir somente os eventos periódicos, enfim. Eles seguem ali a sua própria hierarquia e a sua própria data de entrega. A periodicidade desses eventos. Então, o evento inicial, que é o cadastro da empresa, e o evento de tabela, que é o evento de processos jurídicos e administrativos, esses eventos devem ser enviados sempre que houver uma alteração ou quando a empresa entra em produção, que é o que vai acontecer agora com o grupo 4. Uma observação é que esses eventos devem ser enviados para quem for entrar em produção sempre antes do período da entrega dos eventos periódicos. Então, essa é uma solicitação da Receita, um facilitador para eles, para saber quem está entregando, quem está entrando em produção e quais são os processos jurídicos ou administrativos que suspenderam ali a exigibilidade do crédito tributário. Os eventos não periódicos. Na REINF, nós temos apenas o evento 3010, que está relacionado como não periódico. Esse evento diz respeito à receita desportiva. Então, uma vez ocorrido o evento, gerou ali a receita, a empresa responsável precisa encaminhar para a REINF este valor, né, o valor que foi recolhido de INSS, até 2 dias após a ocorrência do evento. E os eventos periódicos, que são mensais e são entregues até o dia 15 do mês subsequente.
Caso esse dia seja um dia não útil, a empresa precisa se atentar e realizar a transmissão do arquivo antes dessa data. Isso porque a REINF trabalha com até o 15º dia útil, aliás, até o dia 15 do mês subsequente, e se esse dia for um dia não útil, a entrega é considerada com atraso. E aí é necessário realizar antecipadamente para que não se incorra em autuação, né? A própria DCTF Web já calcula a multa, já calcula os juros, caso essa entrega seja feita incorretamente ou em atraso. É preciso tomar muito cuidado com isso. Quanto ao cronograma, né? Então, com a publicação da IN 2080, nós tivemos uma postergação na entrega dos eventos ou na entrada da produção das empresas públicas. Então, o que tínhamos antes, né? As empresas que faturaram acima de 78 milhões começaram lá em 2018, na REINF, né, em maio de 18, e na DCTF Web em agosto de 18. As que faturaram entre 4 milhões e 800 mil até 78 milhões entraram em produção na REINF em janeiro de 2019 e na DCTF Web em abril de 2019. Já as empresas do Simples Nacional e todas aquelas que não se enquadravam nos grupos de empresas 1, 2 ou 4 entraram em produção em julho do ano passado na REINF e em agosto de 2021 na DCTF Web. As empresas públicas e das competências da União, dos estados e municípios, sejam elas públicas de direito administrativo, indireto ou direto, elas iam entrar agora em produção no dia 15 de abril, mas foi postergado esse cronograma, então elas entram em produção a partir de agosto de 2022. Né? Como vai funcionar isso? Em outubro de 2022, ela entra na DCTF Web. Como vai funcionar isso? A partir do dia 22, começa a produção das empresas públicas, né? Relacionado ao fato gerador, aos fatos geradores de 1º de agosto de 2022. Então, a partir do dia 22, é possível já encaminhar o evento inicial e os eventos de tabela, né? Lembra que eu falei, né? Esses eventos, a Receita sugere que sejam enviados de forma antecipada. Então, a partir do dia 22, das 8 horas do dia 22, vai ser possível enviar já esses eventos. Os eventos periódicos continuam na mesma data, ou seja, até o dia 15 do mês subsequente. Então, a entrega com relação à competência de agosto deverá ser feita até 15 de setembro de 2022, né? Sempre no dia 15 do mês subsequente. Qual layout essas empresas entrarão em produção, né? Elas vão utilizar o layout 1.5.1, né? Então, a versão 1.5.1, que trouxe aí como grande novidade a aquisição da produção rural. Então, as empresas do grupo 4 já entrarão em produção com esta versão. Essa versão, de acordo com a IN 243, ela é válida até dezembro de 2021. Não tivemos alteração ainda para a entrada da versão 2.1, que é a próxima versão que está sendo trabalhada pela Receita Federal e que traz como principal alteração ou como principal novidade o bloco 40, que é composto pelos eventos que vão inserir na EFD-REINF as retenções de PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda retido na fonte. Junto com a entrada em produção do grupo 4, na IN 2080 também está a entrada em produção das organizações internacionais e outras empresas extraterritoriais, né? Isso nós não tínhamos lá atrás, nas INs anteriores, mas esta observação consta
aqui na 2080. Então, é importante que essas empresas também se atentem ao cronograma da FD Reinf. O bloco 40, ele é composto por 7 novos eventos. Então, eu vou ter ali 2 eventos, que é a consolidação dos totais das retenções. Então, eu tenho ali as bases e os tributos retidos na fonte pelo 9005 e a consolidação das retenções na fonte, que é a totalização que vai ser mandada ali para a DCTF Web no R9015. Aqui na estrutura temos uma novidade, que é o R4099. Ele vai acobertar tanto a reabertura quanto o fechamento dos eventos, diferentemente do que acontece lá no bloco 20, que eu tenho um evento, que é o 298 para a abertura, e temos um outro evento para o fechamento, que é o R2099. Essa mesma disposição, ela pode ser aplicada também no bloco 20, de termos apenas um evento que trate das duas formas, né, da reabertura e tanto da reabertura quanto do fechamento. Teremos sim, mas não nesse momento, né? A Receita primeiro vai implementar o bloco 40. Após essa implementação, ela vai aguardar a estabilização desses eventos. Uma vez estabilizados, aí sim serão aplicadas outras formas e a modernização lá no bloco 20, né? Por enquanto, fica tudo como está. Isso leva um tempo ainda para acontecer, né? Essa estabilidade de envio, o costume dos contribuintes com as adequações do bloco 40. Então, isso vai levar um tempo. E aí sim, depois que estiver tudo estabilizado, que todo mundo tiver aderido a esse novo bloco, aí a Receita vai aplicar algumas inovações lá no bloco 20. Fora isso, nós temos os eventos relacionados à entrega mesmo, né? A declaração e a escrituração do bloco 40. Então, temos aqui o R4010, que é o evento de pagamentos ou créditos a beneficiário pessoa física. E aí você vai me perguntar, isso não deveria estar no e-social? Porque a gente está falando de benefício à pessoa física. Lembra que eu falei? Lá no e-social, apenas informações relacionadas a vínculo empregatício. Aqui na Reinf, quaisquer outras informações que não tenha relação de emprego, que não tenha vínculo empregatício. Como é que a gente exemplifica isso? Vamos supor que eu tenha lá um pagamento, um processo judicial, e esse pagamento vai ser realizado para um beneficiário pessoa física, né? Se esse pagamento for realizado, se esse processo judicial for trabalhista e esse pagamento for realizado diretamente pela empresa, essa informação estará lá no evento de processos trabalhistas do e-social. Ela não vem para a Reinf. Se, por outro lado, esta pessoa não tiver vínculo empregatício com a empresa e esse pagamento for feito por uma instituição financeira, por uma seguradora, por uma previdência privada, estes organismos, estas empresas irão declarar aqui no 4010 e não lá no e-social. Entenderam a diferença? Aqui eu vou ter qualquer declaração cujo beneficiário seja pessoa física de pagamento ou crédito para pessoas físicas que não tenham vínculo empregatício, né? Então, é um terceiro sempre que vai declarar se ele for o responsável pelo pagamento. Essa é a ideia do 4010. Já no 4020 é o mais comum, né? Então, é o pagamento ou crédito a beneficiário pessoa jurídica. No 4040, pagamento ou crédito a beneficiários não identificados, que é o que a gente já faz na DIRF hoje. E no 4080, retenção no recebimento, que nada mais é do que aquilo que a gente conhece por autorretenção. A autorretenção, ela é, em geral, praticada por agências de publicidade,
mas ela pode estar estabelecida lá na legislação para qualquer empresa que seja intermediadora de algum tipo de negócio, né? Então, se estiver na lei que essa pessoa deva fazer a autorretenção, é neste evento que ela vai registrar a sua operação. Como ficou, então, o fluxo de trabalhos, né? Qual era a nossa expectativa para a introdução ou para a substituição da DIRF em 2023? Que esses eventos, esse bloco 40, lá do layout 2.1, fosse especificado em 2021, que tivéssemos uma homologação agora em 2022, para que em 2023 pudéssemos substituir a DIRF enquanto obrigação acessória. Lógico que essas informações são extraoficiais, elas não estão publicadas em nenhum lugar, com exceção da validade do layout 1.5.1, né? Que hoje, na IN, ela é até dezembro de 2022. O que, de fato, conseguimos realizar com os trabalhos junto à Receita, né? O bloco 40 dessa versão 2.1, ele realmente foi especificado em julho, a partir de julho de 2021. Então, desde o meio do ano passado, a Receita Federal, em conjunto com as empresas piloto, vem trabalhando em cima desse layout, vem especificando esse layout. A sua publicação deveria ocorrer até dezembro de 2021, mas ela ocorreu em janeiro de 2022. Então, tivemos a oficialização desse layout em janeiro de 2022. Deveríamos ter a produção restrita, ou seja, a liberação de um ambiente de homologação para essa versão a partir agora do primeiro semestre, né? Pode ser que tenhamos, então, uma prorrogação da introdução do bloco 40 a partir de janeiro, e com essa prorrogação é pouco provável que tenhamos a liberação desse ambiente, mas ainda estamos no aguardo, ainda estamos em expectativa para que isso aconteça. E a partir do segundo semestre de 2022, teríamos aí a implantação de uma base de homologação para todos os contribuintes, e lá no finalzinho do ano, a implantação em produção da FD-REINF na versão 2.1. Isso permitiria com que os contribuintes transmitissem já em produção a REINF a partir da competência de janeiro. Então, como eu disse, nada disso é certo. Muito provavelmente teremos uma prorrogação desses prazos, e aí, assim que isso acontecer, a gente notifica todos vocês através do espaço legislação. Então, só fazendo aqui um overview desse sistema todo, né, de como funciona desde que as empresas transmitam ali as suas informações. A empresa ela vai primeiramente transmitir via e-social todos os pagamentos de folha e demais pagamentos relacionados à pessoa física, e vai transmitir isso para um ambiente nacional do e-social. Na sequência, vai fazer a mesma coisa pela REINF, só que com relação aos pagamentos de pessoa jurídica para pessoa jurídica, de pessoa física para pessoa jurídica, ou seja, tudo aquilo que sofrer a retenção de um tributo administrado pela Receita Federal, né, as contribuições sociais e o imposto de renda retido na fonte, mais a contribuição previdenciária, né, e vai transmitir essas informações diretamente para um ambiente nacional da FD-REINF. Tudo isso será consolidado pelos eventos totalizadores e vão ser passados para a DCTF Web. Então, o contribuinte vai transmitir o e-social, vai transmitir a REINF e vai visualizar a DCTF Web, vai confirmar as informações, vincular os créditos a que tem direito, para poder gerar uma DARF numerada. Hoje, apenas a guia de pagamento da contribuição previdenciária pode ser gerada via DCTF Web, mas assim que o bloco 40 entrar em produção, as guias de pagamento do PIS, COFINS e CSLL, mais a guia de pagamento do imposto de renda, também poderá ser gerado pela DCTF Web.
Então, qual é o fluxo que a empresa deve seguir para estas informações? Primeiro, ela envia o e-social com com a sua escrituração. Na sequência, envia a EFD Reinf com a sua escrituração e gera a DCTF Web, utiliza lá os créditos que vão aparecer para ela direto na ferramenta e faz a transmissão também dessa obrigação. Como tudo isso é feito no dia 15 do mês subsequente, é importante que a empresa tenha ali uma rotina, uma organização para poder fazer com que esse fluxo funcione, né? Então, envia, sei lá, o e-social na parte da manhã, a Reinf no meio da tarde e a DCTF Web no final da tarde para não perder o dia, né? Para não perder ali o prazo de transmissão. E aí, a empresa tem até o dia 20 depois desses envios, depois dessa transmissão, para poder quitar a contribuição previdenciária, né? Realizar o pagamento da guia da contribuição previdenciária. Qual é o principal objetivo, então, da DCTF Web, né? As principais características dessa ferramenta? Ela é uma ferramenta criada exclusivamente pela Receita Federal e ela tem o grande objetivo de substituir a GFIP como instrumento de confissão de dívida. Então, hoje, o contribuinte que está em produção com a DCTF Web, ela deixa de gerar a GFIP e passa a utilizar como instrumento de confissão de dívida apenas a DCTF Web. Lá, nessa ferramenta, é possível fazer, após o fechamento do e-social e da EFD Reinf, ter ali a apresentação de todos os débitos apurados por código de receita, ter ali a integração de outros sistemas também administrados pela Receita Federal, né? Então, tem o vínculo com a PERDComp, tem o vínculo com os sistemas de parcelamento, com os sistemas de suspensão, de lançamento de ofício. A única coisa que o contribuinte pode fazer manualmente na DCTF Web é mencionar ali, é demonstrar ali o valor que ele tem de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque este não vem automaticamente dos processos judiciais ou administrativos da empresa. Então, esse valor que foi suspenso, esse deve ser informado manualmente, né? Se houve um erro e o erro o erro vem ou do e-social ou da EFD Reinf, a empresa deve reabrir essa declaração, refazer, né, corrigir o erro que foi ali constatado, e a partir desta correção, ele vai retransmitir para que isso possa refletir na DCTF Web. A DCTF Web não permite edição dos valores provenientes dessas obrigações. Por isso é necessário realizar esse procedimento. E, a partir daí, é possível gerar, então, a guia de pagamento hoje apenas da contribuição previdenciária, né? Mas no futuro próximo dos outros tributos administrados também pela Receita. Eu trouxe aqui para vocês o manual da DCTF Web. É muito importante que o contribuinte conheça essa ferramenta e saiba quais são as vantagens, os benefícios que ela lhe traz, né? Eu tenho aqui vários relatórios que podem ser gerados por operação, por prestação, por serviços tomados, por crédito, por débito. Todos os valores que forem debitados ou que forem creditados vão estar disponíveis na ferramenta e no relatório. O contribuinte vai poder vincular os seus créditos no tipo de operação que ele quiser. Então, ele vai poder fazer isso ali diretamente na DCTF Web, não precisa de outra ferramenta. Enfim, tem várias possibilidades aqui, inclusive da geração da guia. Ele pode gerar uma única guia, ele pode gerar mais de uma guia para cada tipo de operação, ou uma guia para cada prestador. Isso fica muito a critério da organização que a empresa adotar, tá? Aqui um exemplo da guia. A guia é uma DARF numerada, ela traz todos os tipos de operações praticadas pela empresa, né? Então, se é
contribuição previdenciária para terceiros, se é de folha, se é de RPA, se é proveniente de algum serviço específico. Ela vai trazer aqui, juntamente com o seu código de retenção, o valor principal, multa e juros se houver, e o valor total. Ela já é gerada com o código de barras para que o contribuinte possa fazer o pagamento até a data da contribuição previdenciária. Quando o bloco 40 for introduzido, também será possível gerar uma única guia para todos os tributos ou várias guias, uma para cada tributo, do jeito que a empresa preferir. Agora o que eu vou mostrar para vocês é com relação ao espaço legislação e onde vocês podem encontrar todas essas informações. Deixa eu compartilhar aqui. Então, aqui no espaço legislação, você tem acesso a todas as informações relacionadas à FDRINF. Eu deixei aí um código de barras para vocês acessarem de forma mais fácil do próprio celular, para receber um conteúdo gratuito, que são notícias publicadas durante a semana, né? Então, as principais notícias publicadas durante a semana e as principais notícias que trouxeram grande relevância durante o mês. Basta colocar aqui o seu nome e o seu e-mail e clicar em receber conteúdo. A partir deste preenchimento, vocês passam a receber aí pelo menos duas informações, aquelas que foram as principais da semana e as mais relevantes do mês. Fora isso, vocês têm acesso aqui a uma imensidade de conteúdos, né? Então, tem vários tipos de informação. Aqui nos Eventos Responde, você pode se inscrever para os demais eventos. Agora, em maio, nós ainda teremos um evento para ECD, né? Um para cada linha de produto. E a partir de junho, começamos com os eventos da ECF, né? Teremos também o evento do DTE, que é o novo documento de transporte eletrônico, e mais para o final do mês, os eventos aqui da ECF, que é a próxima obrigação que entra em vigor. Basta clicar aqui no link e se inscrever para poder acessar o conteúdo e assistir ao evento. Fora isso, vocês podem também acessar o nosso calendário de obrigações. Esse calendário é gratuito e está disponível no Espaço Legislação por esfera, então, por obrigações estaduais, federais ou municipais. Vocês conseguem ter acesso aqui a todas as datas de vencimento das obrigações ativas hoje em cada uma dessas esferas. Então, vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, a CAT 85, né? Ela é uma obrigação fiscal no estado de São Paulo, da esfera estadual. Tem aqui o fundamento, né? Então, qual foi a instituição, a norma que instituiu, o ato normativo que a instituiu, e um breve histórico dessa obrigação. Além disso, é possível você baixar na sua agenda ou fazer um download em PDF para compartilhar aí com a sua lista de amigos ou com a sua lista de pessoas que trabalham na mesma equipe. É bem bacana o calendário e ele é gratuito. Além do calendário, vocês têm aqui um portfólio, que são todas as obrigações atendidas pelas linhas de produtos aqui relacionadas. Então, se vocês quiserem saber do Logix, quais obrigações acessórias o Logix atende, quais documentos eletrônicos o Logix atende, em quais esferas ele atende essas obrigações. Está tudo relacionado aqui, né? Em laranja, tudo que tiver aqui é o que o Logix atende. E para se atualizar, para se manter atualizado na legislação, a gente sabe que o nosso cenário é extremamente complexo. Temos aqui também os resumos legislativos, que é uma parceria da TOTUS com a IOB, e eles trazem para a gente tudo aquilo que foi alterado no dia, ou alterado, ou inserido, né, nessa nossa sistemática. Então, por exemplo, no dia de ontem, tivemos essa alteração no INSS com relação a benefícios fiscais, né, a benefícios do INSS. E aí vem também por esfera
previdenciária, trabalhista, tributária, tudo aquilo que foi alterado nas esferas da União, dos estados e dos municípios, municípios para as principais capitais, estarão relacionados aqui. Essa atualização é diária e isso facilita muito o trabalho das empresas que não precisa ficar lá entrando em diário oficial, em diário do estado ou em diário do município para saber o que mudou, né? Aqui está fácil, aqui pode ser acessado em qualquer momento do dia. Aqui na biblioteca é onde vocês vão encontrar todas as gravações dos eventos Responde. Então, quando a gente clica, ele já manda para o YouTube, para o canal Toto Soluções, e dentro desse canal, qualquer evento Responde que tenha sido realizado esse ano ou no ano anterior, estará disponível aqui para vocês. Os eventos que a gente fez hoje de manhã e hoje à tarde vão ser disponibilizados até amanhã, mas os de ontem já estão aqui. Então, aqui tem controle de ponto, tem a ECD, que foi realizada no mês passado, tem os eventos de LGPD, que também ainda estão disponíveis por aqui. Fiquem à vontade para acessar esse conteúdo. Esse conteúdo é gratuito e vocês podem compartilhar com a equipe de vocês, as pessoas do departamento ou até amigos, tá bom? Fora tudo isso, fora todos esses benefícios, na página do Responde, a gente vai disponibilizar para vocês os materiais apresentados, as questões que foram realizadas aqui. Deixa eu voltar que foi demais. Aqui na página do Responde. Então, nessa página, vocês vão conseguir visualizar. Caso não consigam baixar os materiais que estão aqui na ferramenta, vocês vão ter acesso aqui embaixo aos materiais, as perguntas e respostas e também o link direto da gravação. Ah, não quero procurar na biblioteca? Pode vir aqui e baixar o vídeo da gravação da sua linha de produto. Nos próximos dias, nós estaremos lançando uma ferramenta que chama Classificador Fiscal by Busca Legal. O classificador, ele vai permitir que o departamento responsável pelo faturamento, pela geração de pedido com emissão de documento fiscal, classifique antes aquela mercadoria a partir do nome ou do NCM do produto. Então, é um chatbot. O chatbot, você vai colocar o nome ou NCM, ele vai perguntar qual é a origem e destino da mercadoria, qual é a finalidade da operação e qual é o tipo de lucro da empresa, se é um lucro real, se é um lucro presumido, e a partir destas informações, ele vai conseguir classificar todas as incidências tributárias que tem naquela mercadoria. Então, você vai saber se ela é uma mercadoria que tem retenção de ICMS, né, que tem ali o ICMS retido por substituição tributária, se é uma mercadoria com benefício fiscal, se ela tem PIS, se ela tem COFINS, quais são as alíquotas aplicáveis, quais são as normas aplicáveis àquela operação, enfim, ela é muito necessária no dia a dia de quem trabalha com documento fiscal e quem trabalha aí com operações comerciais, tanto internas quanto interestaduais. Esse classificador estará disponível aqui no Espaço Legislação, então se inscrevam para que vocês tenham acesso ao lançamento. A gente vai trazer alguns benefícios para esse lançamento também. Aqui a página da REINF, onde vocês vão encontrar todas as informações sobre essa obrigação, desde do conceito, um podcast falando em linhas gerais o que ela é, os layouts e os manuais estão aqui também, o cronograma da obrigação e a página da linha de produto que traz todas as configurações necessárias para que vocês consigam implementar na sua empresa a AFD REINF de acordo com a sua linha de produto. Vou deixar vocês agora com o pessoal do Logix para que eles possam passar para vocês as principais criações e inovações dessa obrigação na ferramenta, tá bom? Logix é com vocês.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é André Komushina. Eu trabalho na equipe de VDP e OBF. E hoje, excepcionalmente, eu vou apresentar também as informações sobre o REINF da equipe do financeiro. A Shirley, que todo mundo já deve ter tido contato, ela teve um probleminha, ela não pôde comparecer. Então, eu vou apresentar a parte dos cadastros gerais também e do financeiro. Pode passar. Então, só a agenda do nosso encontro hoje. A gente tem os cadastros gerais, o financeiro, recebimento, faturamento e fiscal, que é o extrator também. Então, eu até, baseado em alguns tics que a gente teve nessa semana, eu achei válido reforçar a necessidade das atualizações do sistema, no caso, para a versão 1.5 do REINF, tá? Elas foram liberadas no pacote 12.133 do Logix e, além disso, é necessário também fazer algumas atualizações do TAF. Então, nesse artigo que eu disponibilizei aí no início do slide, tem algumas informações mais detalhadas sobre isso, tá? Dos cadastros gerais. No fim, 30.169, a gente tem o cadastro dos processos administrativos e judiciais. Esses processos são importantes, pois é necessário para a apresentação do R1070. E eles vão ser vinculados a vários outros cadastros dentro do sistema, como, por exemplo, ali nas notas de entrada e saída, nos títulos a pagar, e tudo isso vai ser utilizado no momento de gerar a CPRD, né, do evento 1070. No VDP 10.091, a gente tem o Cadastro Nacional de Obras. O CNO, ele é um registro da Receita Federal do Brasil referente às obras de construção civil, que seja para pessoa física ou jurídica. E esse cadastro, no caso, você precisa criar ele dentro do Logix, mas é um número que quem vai fornecer para vocês é a Receita Federal, né? Então, ele vai envolver as questões do INSS, né, tudo que a gente vai discorrer aí no decorrer da apresentação. O VDP 10.280 é o cadastro do tipo de serviço sujeito ao INSS, que é um agrupador dentro do Logix para poder determinar as informações desse serviço que você vai estar utilizando. Pode passar. No VDP 10.000, ele até acabou não ficando grifado ali, mas no último campo da tela é o campo do tipo de serviço. Então, é um dos exemplos onde você pode fazer um vínculo do tipo de serviço, nesse caso aqui com o cliente ou fornecedor. O FIM 305.6, que é o tipo de despesa, também é um caso onde você pode fazer, a partir do tipo de despesa, que é um cadastro já bem conhecido do pessoal do financeiro, fazer o vínculo dessa informação do tipo de serviço, né, com o tipo de despesa. Quando você emitir um título que utilizar esse tipo de despesa, se tiver o tipo de serviço vinculado, ele vai, né, ajudar ali na geração da informação do CPRD, do R1070. Então, agora para o financeiro. Além do R1070, ali, que envolve as questões dos cadastros do financeiro, tem também o R2010, que é o evento proprietário ali do financeiro. As regras para que esses títulos sejam enviados são somente os títulos que atendem às regras abaixo, né? Apropriações de despesa, notas fiscais, que tenham o tipo de serviço relacionado, que é aquilo que eu mencionei anteriormente, seja ele no tipo de despesa, no fornecedor ou direto na nota. Serão selecionadas as informações referentes às retenções do INSS. Tendo esses casos ali, né, o tipo de despesa, o fornecedor ou a nota, com o INSS vai ser relacionado esses valores ali para gerar o R2010. Então, no FIM 358 tem o vínculo entre a inscrição, lá o número do CNO, com a apropriação de despesa,
que dependendo da forma como você gerar o documento, seja ele um título ou uma nota, ele pode estar vinculado desde o momento em que o título ou o documento ele foi criado até depois, né, por meio de uma manutenção ali no título, quando for gerado. Então, aqui no FIM 358 tem a opção de consulta de tributos. Então, a partir dela, pode passar, você abre e verifica, né, os tributos que estão relacionados naquele título e você pode fazer a manutenção deles, né, para fazer a manutenção dessas informações aí dentro do próprio cadastro do FIM 358. Isso. Desde valor até os próprios códigos, né? A ordem de prioridade para a utilização do tipo de serviço, então, se existir informação do tipo de serviço na nota, será priorizada. Se não existir informação na nota, será utilizado o tipo de serviço do fornecedor. E se não existir informação acima, será verificado o tipo de serviço relacionado ao tipo de despesa. Então, elas têm uma hierarquia dentro do que for parametrizado ali, dependendo de como vai ficar mais adequado para o teu ambiente, você pode colocá-la direto só no tipo de despesa, se for mais fácil para vocês fazerem esse tipo de cadastro, né? Particularmente, eu acho que dentro da nota fiscal seria o mais correto, porque daí já desde a origem a informação já está correta. O R2020, que dentro do tipo de títulos ali, né, foi incluído ali o campo 2, aliás, na aba 2, complementos, o campo para considerar os tipos de título para o REINF. Então, nesse sentido, aquele campo tipo de serviço ele vai ser levado para os títulos que tiverem esse tipo de título vinculado, né? Se o tipo de título deve ser enviado para o REINF, deverá ser cadastrado neste campo o código do tipo de serviço, que é mais ou menos o que eu comentei, né? E essa informação será confirmada a cada inclusão de título através do VDP 150. FIM 150, desculpa. Então, lá nos conversores, tem o FIM 00026, que é o conversor da carga inicial. Né? Para quem está iniciando com o REINF, precisa executar esse conversor para poder fazer a modificação dos tipos de título que já estão cadastrados lá no FIM 10.007. Ele vai verificar ali, né, se os títulos são DP ou AM, ele vai acabar marcando aquele campo que eu comentei anteriormente, né, para considerar o título como REINF. No FIM 150, então, na manutenção dos títulos, tem o campo do tipo de serviço, que você pode, então, fazer a manutenção dele e vincular, caso não tenha sido vinculado anteriormente. Ao ser incluído um título cujo tipo de título esteja parametrizado no FIM 10.007 com o campo considerar tipo de título para o REINF marcado, deverá ser informado no FIM 10.050 o tipo de serviço deste título. O campo tipo de serviço está localizado na tela 2 complementos, que é como a gente exemplificou ali, né? E o tipo de serviço deverá ser cadastrado no VDP 10.280, que é o cadastro inicial que a gente já apresentou. Para os tipos de título que estejam desmarcados o campo considerar tipo de título para o REINF, e também os títulos que tiverem origem no módulo vendas, o campo tipo de serviço não será visualizado. Serão considerados para o envio ao REINF os títulos incluídos manualmente pelo contas a receber, através do FIM 10.050. Os títulos gerados pelo contas a receber e os títulos gerados pelo venda, cujo item esteja atrelado ao tipo de serviço. Desculpa. Regras para o título ser enviado ao REINF. Somente títulos que atendem às regras abaixo serão considerados. O tipo do título no FIM 10.007 deve estar marcado como considerar tipo de título para o REINF, o título não pode estar cancelado, o título ou item, no caso da origem vendas,
deve possuir a informação tipo de serviço preenchido. Seleção dos títulos que serão enviados para o REINF. Atendendo às regras acima, serão selecionados os títulos da seguinte forma. Conforme o período informado no extrator do BF15000 e marcando a opção FD REINF, para que ele possa gerar o arquivo do REINF, serão previstos os títulos incluídos no contas a receber, cuja data de emissão esteja dentro do período indicado, e os títulos liquidados no contas a receber, cuja data de pagamento esteja compreendida no período indicado. Então, tem um outro conversor ali, né? O FIN 00028, inclusão dos tipos de serviço para títulos do contas a receber a serem enviados para o REINF, que permitirá utilizar os tipos de serviço nos títulos originados no CRE, que tenham sido inclusos no Logix antes do pacote do Uso 19. Eu acredito que não vai ser o caso de muita gente, porque o REINF já está acontecendo há bastante tempo e os novos integrantes ali, eu acredito que não tem nenhum cliente do Logix que faça parte. Então, quem já tem isso parametrizado não precisa utilizar de novo. Tá? Então, ele está só demonstrando ali a inclusão, né, dos tipos de serviço, vinculando aos tipos de título ali. Pode passar. Agora fica com a Briana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Briana, eu sou analista do recebimento de Logix. Eu vou falar um pouquinho como é que a gente tem ali as informações para o registro R2010 e para o R2055. Então, para o registro R2010, a gente tem ali o número do CNO, que até o André já tinha comentado, que é o Cadastro Nacional de Obras, né? Então, ele é específico, né? Informações específicas de obras de construção civil, seja para pessoa física ou jurídica, e ele precisa estar cadastrado no VDP 191 para ser relacionado à nota fiscal, quando o tipo de despesa informado for de construção civil lá no FIN 356. O outro ali, outra informação importante é o tipo de serviço, que ele tem que estar cadastrado no VDP 10.280, onde ele pode ser relacionado manualmente à nota fiscal durante a inclusão, seja no SUP 3760, no SUP 0580, o frete, ou o fornecedor no cadastro do VDP 10.000, ou ainda no tipo de despesa no FIN 356, como o André já tinha comentado ali também. Nós temos também os processos administrativos judiciais, que podem ser cadastrados no FIN 30169 e relacionado à nota fiscal conforme o cadastro. Então, lá nos documentos, né, na inclusão do documento fiscal no recebimento de materiais, seja pelo SUP 3760, pelo SUP 8720 ou pelo SUP 0580, o tipo de serviço ele é obrigatório. Então, ele pode ser vinculado diretamente ali na nota fiscal, através das informações complementares do INSS, onde abre a tela CAP 5442. Pode ser pelo cadastro do fornecedor que carrega ou o cadastro do tipo de despesa do FIN 356. Então, para a integração com o TAF, para gerar o registro R2010, serão selecionados apenas os documentos que tiverem o tipo de serviço informado num desses três cadastros que a gente comentou. Então, a prioridade ali, da mesma forma que o André comentou para o financeiro, tem que existir a informação do tipo, pode existir a informação do tipo de serviço por nota fiscal, onde será priorizada essa informação. Se não existir na nota fiscal, utiliza o tipo de serviço do cadastro do fornecedor, lá do VDP 10.000. E se não existir as informações nessas duas telas, né, nesses dois cadastros, utiliza o tipo de serviço relacionado ao tipo de despesa lá no FIN 356. Então, aqui a gente tem um exemplo da tela, né? Então, a telinha aqui no canto esquerdo, a gente tem, onde indica no 3760, por exemplo, que possui a retenção de INSS. Aí vai abrir a telinha do CAP
5440 para informar a retenção do INSS, e daí vai gerar pergunta na tela, que essa nota possui possui alguma situação especial de INSS que precisa ser informado diretamente na nota. Então, às vezes, pode ter mais de um tipo de serviço por nota, o valor, né, os serviços em condições especiais. Então, se existir essa situação, responde sim ali na pergunta e vai abrir a telinha do CAP 5442, que nós comentamos antes, das informações complementares de INSS. Então, aqui ele já traz as informações ali com relação ao fornecedor, a base de cálculo, e o tipo de serviço deve ser informado ali nos detalhes por tipo de serviço. Então, se tiver mais de um, vai incluir aqui também com o valor da base e o valor da retenção. Aqui também no CAP 5442, na aba Processos, ali do ladinho, é onde informa daí o processo judicial se existir para essa nota. Então, caso não tenha sido informado o tipo de serviço, como ele é obrigatório para gerar o registro corretamente, a gente tem a mensagem de erro não grave alertando para essa falta de cadastro. Então, caso não tenha sido informado ali, vai gerar tanto na nota quanto no frete a mensagem ali dizendo que tem retenção de INSS, mas não tem tipo de serviço relacionado. Então, agora falando um pouquinho do registro R2055, ele é para aquisição de produtores rurais, né? Então, é necessário que tenha informado os percentuais referente a ISS, GILRAT e SENAR nos parâmetros do financeiro lá no log 00087, para que ao integrar com o CAP, gere os valores correspondentes de cada imposto. Então, os parâmetros são o PERC, Contrib, Prev, Aquis Rural, PERC, GILRAT, DESC, PROD Rural e PERC, RET, SENAR. Então, no VDP 10.000, o fornecedor ele deve estar cadastrado como produtor rural, mas não pode ter a informação de tipo de serviço. Então, ele é ao contrário do registro R2010, ele não pode ter a informação de tipo de serviço. Então, o fornecedor que é produtor rural e pessoa jurídica também deverá ser feito cadastro na aba de produtor rural. Então, é importante a gente indicar que, né, como o André comentou, precisa ter as atualizações do layout 1.5, porque na geração do arquivo no TAF, para os produtores rurais de São Paulo, é necessário tanto o CNPJ quanto o CPF estarem no arquivo para que não gere a apuração de forma incorreta lá dos valores na DCTF Web. Então, para que gere certinho o CNPJ e o CPF no arquivo, é importante ter esse cadastro ali no VDP 10.000 do fornecedor e da aba de produtor rural, para que gere as informações ali e não tenha risco de uma apuração incorreta no final. Então, lá no FIM 356, na aba de informações do E-Social Reinf, o campo tipo de serviço também não pode estar marcado, preenchido no caso, né? Para o tipo de despesa de produtor rural e o campo aquisição de produtor rural deve ser informado. E no SUP 3760, né, no documento, o INSS deve ser informado com o tipo 3, INSS rural, que é diferente também do que a gente viu ali para o registro R2010. Então, aqui um exemplo, né, da tela do SUP 3760, onde a gente tem aqui a informação ali de IR, INSS e ISS, onde abre a telinha do CAP 5440 para informar a retenção de INSS como tipo 3 ali, ó, de rural. Vai gerar os valores, e daí lá no arquivo, para a gente poder gerar o arquivo, ele tem que integrar com o CAP primeiro, para depois processar o OBF 12.000 e o OBF 15.000. Daí vai ser listado no arquivo os registros T15AE13
T15AE24 e o T15AE25, que é referente aos 3 impostos ali, ISS, GILRAT e SENAR. Aqui a gente colocou também alguns links importantes ali da gravação do Reinf Responde, tanto do R2010 quanto o último, quanto do R255 que a gente teve, e alguns artigos que a gente já tem na nossa central de atendimento ali, referente ao registro R255. Agora eu vou passar para o André de novo para continuar sobre o faturamento. Beleza. Então, dos parâmetros do log 00086, a gente tem os grupos fiscais para serviços que têm direito à aposentadoria especial de 15, 20 e 25 anos. O grupo fiscal para serviços de mão de obra, para empreitada parcial e total também. Então, nos primeiros parâmetros ali, será relacionados às naturezas de operação cujo serviço ele tem essa característica de garantir a aposentadoria especial com idade antecipada, né, de 15, 20, 25 anos. E os demais parâmetros devem ser preenchidos quando for um serviço de mão de obra para que sejam feitas as validações durante a emissão das notas, onde o sistema verifica o cadastro do item, se for informado o tipo de serviço, e também vai habilitar o campo para informar o CNO. Pode passar. Então, para quem estava iniciando também no Reinf, a gente tinha o VDP 10900, que era um programa para fazer ajustes nas notas fiscais antigas, né, que tinham o Fundo Rural lançado, então ele quebrava em INSS, SENAR e GILRAT, e também para a inclusão dos tipos de serviço sujeito ao INSS. Ali embaixo tem um artigo também que comenta sobre essas atualizações. Então, como uma alternativa para as notas de saída, você pode vincular o tipo de serviço a um item. Então, se esse item você só utiliza ele como um serviço, então fica fácil ali, você vincula o tipo de serviço na aba comercial 2 desse item, e nas notas, quando esse item tiver lançado e os parâmetros do log lá estiverem informados, ele vai conseguir fazer a busca certa dessas informações. No VDP 10.000, para quando é a geração do R2050, que seria, entre aspas, o inverso do R2055, né? A saída da produção de produtor rural, você precisa definir qual é o tipo de comercialização dessa mercadoria. Então, lá no VDP 10.000, na aba Parâmetros Geral, aba 3, você tem esse parâmetro do tipo de comercialização. Se ele é de produção por produtor rural PJ ou agroindústria, exceto as entidades do Programa de Aquisição de Alimentos, da produção para a entidade do Programa de Aquisição de Alimentos, ou direta da produção para o mercado externo. No VDP 20.000, então, tem o exemplo do campo do número do CNO, né? Então, você pode já desde o pedido informar o número do CNO, caso você já o tenha quando o pedido for efetivado. Na inclusão da solicitação de faturamento, também condicionado ao parâmetro do log 086, ele vai te mostrar em tela uma telinha para você informar o CNO. Caso você não tenha conseguido informar esses dados anteriormente no processo, depois que você emitir a nota fiscal, ainda existe a possibilidade de você conseguir incluir o número do CNO na nota fiscal já faturada, pelo VDP 40.005 mesmo. Os processos referenciados, então, o OBF 9842 vai relacionar o processo referenciado no Vendas com o processo administrativo já existente no FIM 30169. Esse cadastro se faz necessário para configuração fiscal dos tributos
onde você consegue fazer o relacionamento entre o tributo, que vai ser gerado para a nota, com o processo referenciado que precisa ser vinculado, né, o documento com o processo. Então, lá no VDP 0696 ou VDP 168, você configura o tributo, utiliza as chaves que lhe convirem, né, na situação, dependendo de qual que é a operação que você estiver fazendo, né? Então, lá daí tem o campo processo, que é para você fazer o vínculo desse processo que está cadastrado no BF. No VDP 20.000 também é possível fazer o vínculo entre o pedido com o processo referenciado. Assim, a informação ela já vem desde o pedido direto até o faturamento da nota com o processo vinculado. Aí, na consulta das notas fiscais, você pode consultar qual é o processo que foi vinculado com essa nota. No entanto, para documentos fiscais emitidos sem processo referenciado, o ajuste deverá ser feito diretamente no TAFA 051. E depois relacionar o documento fiscal através do TAFA 062S. Sobre o fiscal, procedimento para enviar as informações ao TAF para regerar o R2060, que é da CPRB. Então, você precisa informar no log 086 o parâmetro alíquota previdência SPED com o valor da alíquota que está vinculado ao teu processo aí, né, a tua operação. É preciso fazer o cadastro no VDP 1075, que você também pode cadastrar a alíquota da contribuição previdenciária por classificação fiscal, se você tiver mais de uma, né? Para a apuração do INSS sobre a receita bruta, deverá ser feito o relacionamento de para da classificação dos itens que irão compor o valor da receita bruta, com o seu respectivo código de atividade, conforme previsto na tabela 9, Código de Atividades, Produtos e Serviços sujeitos à CPRB. Então, o cadastro é feito pelo VDP 1075 também, com o sistema SPED Código de Atividade. Assim, você consegue informar o código relacionado, o código da atividade, né? No BF 17.000, a opção Receita Custo Mensal, você preenche o campo da Receita Bruta Total, dentro do quadro Receita Bruta do estabelecimento, com a Receita Bruta Total desse estabelecimento. Este campo deve ser informado para cada empresa, caso o SPED de contribuições seja por empresa. Então, ainda no BF 17.000, na aba Cadastros, tem a opção de configuração de crédito e contribuição. Você pode cadastrar um grupo para as notas fiscais de saída, e daí esse grupo ele deve ser controlado pela classificação fiscal. Daí, então, no relatório de apurações do INSS, ele permite extrair o relatório com os valores da apuração da contribuição previdenciária sobre a receita bruta. Ele vai gerar, então, o T082, lá no arquivo do TAF, né, Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, que é o P100 do SPED de contribuições. O T082AB, que é dos processos referenciados, que é aquele mesmo processo do FIN 3169. O T082AC, que é o tipo de ajuste, que vai ser de redução ou acréscimo. Então, nos registros complementares, o BF 17016, que é o programa que ele está vinculado dentro do BF 17.000 mesmo, caso a empresa possua o processo referenciado quanto a CPRB, este deverá ser cadastrado no registro complementar com o tipo de registro igual a P199.
Se em um mesmo processo houver mais de uma matéria tributária objeto da contestação e as decisões forem diferentes, deverá preencher também o CODISUSP com o código da suspensão e o campo VLR-CPRB-SUSP com o valor da suspensão e que não pode ser superior ao valor da contribuição do estabelecimento, que é do registro P100. Ainda no OBF 17016, para gerar o registro T082AC, que se refere ao tipo de ajuste, deverá ser informado como 82AC no campo de registro e as informações dos outros campos. É preciso informar no campo Código Ativo Econômica AC o código da atividade, o mesmo código utilizado no T082, referente à contribuição previdenciária. O ajuste automático na redução, 7 é o IPI, se incluído na Receita Bruta. O 8 é o ICMS-ST, quando for cobrado pelo vendedor dos bens ou prestador do serviço na condição de substituto tributário. Então, o extrator ele vai buscar as informações a partir do que foi lançado no Logix, tanto do recebimento pelo faturamento quanto pelo financeiro, né? O recebimento e o faturamento ele fica concentrado nas obrigações fiscais, então tem que realizar as integrações com o OBF. O financeiro já vai direto, né? Mas então, aí o extrator seleciona todas essas informações e daí vai gerando as informações de acordo com o registro do arquivo, né? Os documentos fiscais terão que estar obrigatoriamente em obrigações, que é o OBF 12.000, e para o CPRB, pré-requisito realizar a apuração pelo OBF 17.000, as parametrizações no VDP 1075 e o cadastro do VDP OBF 17016. O envio do plano de contas é obrigatório por regra de integração do TAF, mas não será utilizado para FDRINF. Então, é um exemplo ali do OBF 15.000, a periodicidade é mensal. Seleciona, então, a FDRINF. Seleciona todos os registros ali, né? Para estabelecimentos, então, ele vai gerar o R1030, se eu não me engano, e o R1070. Para documentos de entrada, né, é o R2010. Documentos fiscais de saída, o R2050. Documentos de entrada, serviço INSS, R2010. Documentos de saída, ISS e INSS, R2020 e 2050. Previdência, o R2060. Faturas e recibos, o 2010 e o 2020. E com cadastros gerais, seria os complementos das informações que vão nos arquivos do TAF. Então, você seleciona a empresa, o período que você vai gerar o arquivo, e daí você seleciona para ele gerar o arquivo de texto. O período a ser considerado será a data de entrada, quando a nota de entrada, e data de emissão, quando a nota de saída. Um exemplo do arquivo gerado. Então, uma correlação, o T001 no complemento do cadastro, a rotina no TAF é o TAFA 050, o T003, que é o cadastro de participantes, é o TAFA 053. É nesse T003 que entra aquela situação do produtor rural de São Paulo, que o TAF precisa que o campo 5 e 6 desse registro tenha os respectivos valores do CNPJ e do CPF, para poder gerar para São Paulo os valores corretos. Se não gerar essa informação, o TAF não consegue enviar um indicador lá para o CPRB e ele acaba recalculando o valor. Então, isso é uma situação que eu tive essa semana, então achei pertinente trazer para cá. O T007 vai ser no TAFA 057, que é o dos produtos, né? T010, o plano de contas, TAFA 060. T013 e o T015, que são a capa da nota e o documento, né, o item da nota, é o TAFA 062E, TAFA 062S. O T015AE também, que são os tributos a nível de item.
o T015AK, que é o indicativo da suspensão dos processos administrativos, todos vão entrar naqueles 2 programas ali. O T082 da contribuição previdenciária, TAFA 097, o T154, recibos no TAFA 448, e o T157, pedaço de obras, no TAFA 489. Uma outra observação já da apresentação passada é que recentemente o TAF realizou um saneamento de alguns registros do arquivo que eram arquivos obsoletos, e dentre eles está o T0001AH. Ele, sendo obsoleto a partir desse momento, ele já não deve mais ser gerado. Então, isso acaba gerando alguns erros de estrutura do arquivo. Ele indica lá o T001, né? Mas é o T001H que está com esse problema, né? Então, para poder gerar o arquivo corretamente, teve uma atualização que foi gerada aqui pela nossa equipe de desenvolvimento. Até já foi publicado isso, né? Então já está disponível. Então, do novo layout, a versão 2.1, o que o Logix tem para informar seria, né, conforme o ato declaratório executivo COFINS 93, de 26 de novembro de 2021, a versão 2.1 dos layouts dos arquivos que compõem FD-REINF será exigida a partir de janeiro de 2023. Então, a versão 1.5.1, ela continua vigente até dezembro de 2022. Como ainda não foi liberado, e até como a Luciana comentou, que provavelmente pode ser postergado esse prazo, ainda não tem nenhuma documentação técnica ou ambiente de homologação que seja possível para o Logix desenvolver alguma alteração para poder fazer a validação dessas informações, para ver se vai gerar tudo certo, né, fazer os testes que é necessário para o desenvolvimento. Então, por enquanto, ainda não existe essa demanda no desenvolvimento, mas a gente continua monitorando até o momento em que os esquemas e o manual do desenvolvedor forem liberados para poder iniciar as alterações dentro do Logix. Então, por agora, eu encerro a minha apresentação. Agradeço pela presença de todos. Boa tarde, meu nome é Karen, eu sou analista de desenvolvimento do TAF, e aqui eu vou falar um pouquinho do papel do TAF aí com o REINF, na entrega do REINF. Acho que todos já estão vendo a minha apresentação, né? Então vamos seguir aqui. Deixa eu só minimizar essa telinha, ok. Então, junto com a Tatiane, a gente vai estar aí no chat também respondendo as questões, as dúvidas em relação ao TAF, tá bom? Então, qual que vai ser a nossa agenda hoje? Nós vamos falar sobre o papel do TAF, o REINF em POI, que foi a nossa última inovação que nós temos em relação a REINF, né? Vamos falar sobre as nossas documentações que nós temos no TDN, e ao final vamos fazer a demonstração do painel REINF. Então, o TAF, né, ele já realiza as entregas do REINF desde o seu início, em 2018, né, de todos os eventos do REINF. Então, desde o R1000 até aos eventos de reabertura e fechamento, a 9000 de exclusão, tá? E também recebe o 5001, 5011, e com o layout 1.51 que liberou no ano passado, né, vem a entrada aí do evento 2055, que é a aquisição de produção rural. Então, também desde do ano passado, também a gente faz a entrega do 2055 também. Lembrando que, assim, o 2055, ele só foi liberado para entrega apenas na rotina construída no POI, que é o TAFA 552, né, o nosso painel REINF.
Tá? Então, no TAF-X-REINF, que é a apuração dos eventos, a gente não consegue apurar o 2055, porque essa rotina, mais para frente eu vou falar, mas ela será descontinuada e será substituída totalmente pelo painel REINF, tá bom? Então, qual que é o papel do TAF, né? O TAF ele vai receber essas informações de notas, faturas, clientes, fornecedores, obras, né? Tudo que é necessário para o envio do REINF, né? Então, ele vai receber toda essa integração com o RP via arquivo texto, como mostrou na apresentação do Logix, como também via web service ou via banco a banco, dependendo da marca, né? E aí, recebendo essas informações, a gente armazena em cadastros, né? Cadastro de fatura, cadastro de notas, cadastro de participantes, cadastro de obras, tá? E aí a gente realiza a apuração desses dados no período. Então, eu vou apurar lá o REINF no mês de maio, então ele vai verificar se tem registro para ser enviado no 2010, 2020 e assim por diante. E aí, uma vez que eu fiz a apuração dessas informações, essa apuração ela é gravada em nossos cadastros, que a gente chama de cadastro das tabelas espelhos, que são exatamente os cadastros conforme o layout da obrigação. Então, se a gente for lá no cadastro do R2010, a gente pode verificar que todos os campos que estão lá, toda a montagem, né, das grids, ela é exatamente conforme o layout do REINF, tá? E aí, uma vez que a gente fez essa apuração, a gente também, através de integração com o TSS, utilizando o TSS, a gente faz o envio dessa apuração, transmite para o governo e armazena o resultado, né? Os protocolos que recebemos quando deu ok, ou se no caso de houver uma rejeição, também a gente armazena essa rejeição na apuração. Além disso, a gente também tem os relatórios dos eventos totalizadores, que os 5001 e 5011, onde é possível extrair, né, as informações desse retorno do 5001 e 5011 através em planilhas Excel, tá? E para utilizar o TAF, atualmente a gente está na versão 1 do layout do REINF 1.5.1, então é necessário que o parâmetro do MV_TAF VLRE esteja com o conteúdo 1_0501, e o parâmetro também para comunicação com o TSS, o MV_TAF SURL, esteja configurado com a URL do TSS. Tá bom? E aí o REINF em POI, que é o nosso painel REINF, o nosso TAFA 552. Atualmente, a gente já pode estar fazendo as apurações de todos os eventos através do painel REINF, tá? E o TAF-X-REINF, que era a nossa antiga rotina, ela será descontinuada. Então, a intenção é que no próximo release do Proteus, né, que é 12.1.22.10, ela não esteja mais no menu e comece realmente todo mundo a utilizar o painel REINF, tá? Então, quem ainda não utiliza o painel REINF, já é bom configurar, seja via REST, servidor REST ou as portas multiprotocolo, depois eu passo as documentações para configuração, mas já é bom estar começando aí a usar o painel REINF. No começo do ano, nós tivemos uma nota técnica da Receita referente ao REINF, de uma alteração, né, que era lá o cabeçalho da identificação do contribuinte, onde nós enviamos o número de inscrição com 14 posições na naturezas jurídicas que se enquadravam nesse range de 101.5, 104.0, 107-4 e 116-3, né? Para as empresas que não estavam nessa categoria de código de natureza, a gente enviava, então, as 8 posições do CNPJ. E aí incluiu mais uma natureza, que é o 1341. Então, para 1341, a gente também vai enviar as 14 posições do CNPJ. 1341 era a união, né? Então, essa nota técnica já está disponível lá no portal, desde do pacote de expedição contínua de março, do TAF, tá? Então, se baixar o último pacote, já está com essa atualização. Sobre a REINF 2.1, né, o bloco 40,
nós estávamos em desenvolvimento, se baseando no layout 2.1 que está no site da Receita. Estamos fazendo os ajustes conforme esse layout, mexendo nas integrações e mexendo nos nossos cadastros, nas nossas tabelas de espelhos, né? E aí estamos aí no aguardo de novas, de alguma novidade, mas estamos, por enquanto, se baseando nesse layout que está publicado no 2.1. A ideia é que, vamos ficar aí atento aos avisos da Receita, mas seria interessante a entrega junto com o ambiente de homologação que a Receita vai disponibilizar. Então, essa é a ideia, tá bom? A gente saber quando que eles vão disponibilizar, que então era julho, né? A gente talvez prorrogou. Aí a gente vai estar disponibilizando aí. E também é importante que para usar o TAF e fazer o envio dos eventos para o REINF, para o governo, é necessário também a instalação do TSS, né? Pois nós utilizamos o TSS para realizar transmissões, tá? Então, o TSS lá tem que estar na versão 3.0 ou superior. Nós temos algumas documentações do TAF, temos aqui o painel REINF, onde mostra como que configura, né, o painel REINF, o TAFA 552. Temos também a documentação do FD-REINF em geral, que mostra como que a gente realiza as apurações de cada evento, né, quais são os critérios que a gente utiliza. E também o link do suporte para fazer o download das nossas expedições contínuas, dos nossos pacotes de atualizações. E aí eu vou mostrar um pouquinho no REINF, do painel do REINF na prática. Então, deixa eu só fechar aqui a apresentação. Só vou mostrar aqui no TDN sobre a documentação do painel REINF, tá? Então, aqui nós temos a documentação de como configurar o servidor REST, tá? Agora, nessas últimas versões de binário, temos agora também a porta multiprotocolo, que não é necessário mais configurar o REST, né? Eu posso configurar diretamente a porta multiprotocolo, sem subir um servidor REST. E aqui também nós temos a informação sobre o FD-REINF, no caso de como o TAF realiza suas apurações. Então, a gente fala aqui um pouquinho dos nossos cadastros que nós temos, do documento de entrada, das faturas, né, dos participantes, e aí como que realizamos a apuração do R2010, do 2020 e assim por diante. Né? Então, se tiver alguma dúvida, o que ele considera para fazer a apuração do 2010, vem aqui e consulta aqui. Ó. Então, a gente precisa aqui, no documento fiscal, a gente tem essa data preenchida, o INDIOP preenchido como entrada, e assim vai, tá bom? Agora, mostrando um pouquinho aqui do TAF, então, importante ressaltar, tem aqui meu servidor TSS de pé, né? E o meu servidor da aplicação do TAF. Uma coisa interessante que é importante saber, uma vez que a gente fez a integração, né, dos dados, né, por exemplo, do Logix via TXT, enfim, vindo pela integração de importação, importando os arquivos. Então, esses cadastros de notas, faturas, vão estar dentro dos nossos cadastros de notas e faturas, né? No TAFA 062, né? Onde são importadas notas e assim por diante. Então, uma vez que a gente importou, a gente pode já começar a fazer as apurações, tá? E para fazer as apurações, é necessário que, para a gente conseguir entrar no painel REINF, né, e até mesmo no TAF-X REINF, nossa antiga rotina de apuração, é necessário que a filial esteja marcada como matriz, né? Então, se tiver várias filiais, verifique qual dessas filiais é a filial matriz, pois toda a apuração será feita por ela e o envio para o REINF também será feita por essa filial. Ok? E outra coisa também que nós temos é a tela de diagnóstico, onde ele vai me passar aqui as informações se o TSS está conectado, qual a versão do TSS, a validade do certificado, se os ambientes estão atualizados, se a tabela autocontida também está atualizada, tá? Os links para download das atualizações. Então, nós temos aqui também essa telinha de diagnóstico para acompanhar também. Então, no painel REINF, a gente vem aqui nos eventos REINF, painel REINF, né? Até então, o TAF-X REINF, a gente ia vir aqui na apuração dos eventos. Então, com o novo painel REINF,
que é a rotina em POI, a gente pode entrar aqui. E aqui, nessa tela de monitor de evento, nós temos aqui alguns filtros, que é o período, né, onde a gente informa o mês e o ano que a gente quer apurar ou consultar. Temos o status, se a gente quer que filtre somente cards pendentes de apuração, ou cards apurados ou pendente de transmissão, e assim vai. Temos também o filtro por evento, por exemplo, só quero que filtre o R2010. E o tipo de evento, seja somente tabelas, né, que são o R1000 e o R1070, os periódicos, né, 2010, 2020, etc. E os não periódicos, que é o 3010. Tá? Então, eu posso também fazer a pesquisa pelo filtro, ou, no caso, eu posso colocar aqui o período. Coloquei aqui um período onde eu tenho algumas notas, alguns cadastros, e clicar em consultar. Nesse momento, como eu não selecionei nenhum tipo de filtro, então ele vai varrer todo o nosso cadastro de processo, de faturas, de notas, e verificar se eu tenho movimentações, né, em cada um desses eventos. Então, ele vai verificar se eu tenho movimentos para enviar para o R2010, se eu tenho movimentos para enviar para o R2020, 2030, 2040, 2050, 2055, 2060, né? E assim por diante. Então, por exemplo, aqui no mês do 10, todos os cards que me trouxe aqui é porque eu tenho algum movimento para ser apurado e ser enviado para o REINF nesse período, tá? Então, pode ver que aqui, por exemplo, não trouxe o 2055. Então, se não trouxe o 2055 nem o 2060, é porque eu não tenho nenhum movimento nesse período para ser apurado e enviado ao REINF, tá? Nessa tela também a gente consegue visualizar para cada evento a quantidade que nós temos, por exemplo, de fornecedores e a quantidade de documentos. E aqui o resumo de quanto que a gente já apurou, o quanto que a gente transmitiu, se teve alguma exclusão, tá? Então, o botãozinho aqui, em todos os cards, ele vai estar conforme a pendência que nós temos que fazer. Então, no caso, como aqui a gente, por exemplo, pegar o 2010, a gente não apurou nada. Então, o botãozinho aqui vai estar como pendente de apuração, mostrando quantos que eu tenho pendente. Eu vou clicar lá no botão de pendente de apuração. Vai me aparecer a tela com a lista dos fornecedores que eu tenho para apurar e quais estão pendentes. Se eu clicar aqui em detalhes, eu consigo visualizar quais são os movimentos, né, notas e faturas pertencentes a esse participante que estão pendentes. E aí eu posso marcar todos ou somente alguns, como quiser, e mandar fazer a apuração. Aí, uma vez que a apuração foi feita, ele muda o status aqui para apurado, então não tenho mais nada para ser apurado. Eu vou voltar aqui para a tela inicial. Ele vai mostrar que o meu próximo passo, depois que eu apurei, é realizar a transmissão, tá? Então, tá aqui a opção de transmitir. Então, eu vou clicar aqui em transmitir para poder transmitir dessas duas apurações. Aqui vai me mostrar o status dessa transmissão, então esses dois eu não enviei, então por isso que ele está me mostrando pendente, porque eu estou pendente de transmissão. Eu vou selecionar eles e mandar transmitir. Lembrando também que é possível também fazer o filtro por aqui, pela essa telinha, pelo esse campo, eu consigo filtrar qualquer informação aqui na tela. Então eu vou transmitir. Aí, nesse momento, ele foi, né, mandou a comunicação lá para o TSS e o TSS está fazendo o envio lá para o governo. Agora, uma vez que eu transmiti, o botão já mudou, né, o label dele, de pendente de transmissão, para ao acompanhar. Então, se eu vier aqui, clicar em acompanhar, vai me aparecer o card de transmitido, então em transmitir 2. Desses dois aqui, 2 estão aguardando o governo, então eu clico aqui em consulta governo, para ele verificar se já teve algum retorno lá no TSS, né, do governo.
No caso, já teve, atualizou. A gente pode verificar que nós tivemos um rejeitado e um autorizado, tá? No caso de um rejeitado, o erro do rejeitado, eu posso verificar aqui em erros. Se eu clicar aqui, eu consigo ver o detalhe dessa rejeição. Então, por exemplo, aqui, ele estava me falando referente ao processo judicial administrativo que não existe lá na Receita, né? Por quê? Porque eu não enviei o 1070, né? Então, por isso, ele me rejeitou, porque alguma da minha nota ou a minha fatura, ela tem um processo vinculado, só que eu não enviei o evento 1070 com esse processo. Então, ele não encontrou o processo e por isso me rejeitou, tá? Aí, nesse caso, eu poderia lá enviar o 1070 para a Receita e depois que eu enviar o 1070 com sucesso, autorizado, eu poderia vir aqui e mandar retransmitir esse evento, tá? Agora, no autorizados, né? Aqui ele já me mostrou que foi autorizado e me mostra o número do recibo, tá? Vamos pensar que por algum motivo eu não enviei esse participante errado, não tinha que ter ido para a Receita e eu quero fazer a exclusão dessa apuração lá na Receita. Então, é necessário que eu envie um evento R9000, que é um evento de exclusão, tá? Eu consigo, então, aqui mesmo nessa tela do POE, solicitar o evento de exclusão, tá? Até então, quando se usava o TAFX-INF, né, a gente fazia as exclusões via aos cadastros das tabelas espelhos, né? Então, se a gente vier aqui no cadastro da tabela espelho do R2010, a gente tem aqui as nossas duas apurações. E aí, aqui eu tenho a opção de excluir o registro, né? Agora, a gente pode fazer diretamente aqui pelo painel REINF, selecionando o próprio apuração por aqui. Então, eu venho aqui e posso falar apenas excluir. Isso aqui ele só vai me gerar o evento do R9000, mas não vai me enviar ainda, tá? Aí eu posso ir lá no cardzinho do R9000 e fazer a transmissão. Ou eu clico em excluir e transmitir, que ele já gera um registro do R9000 aqui e faz essa transmissão desse 9000. Então, confirma a exclusão. Ele deu que excluiu com sucesso. Então, se eu voltar aqui no cardzinho do 2010, a gente vai verificar aqui, ó, que surgiu um novo card, que é o R9000. Por quê? Porque eu acabei de gerar um R9000. Eu tenho aqui a opção de acompanhar essa transmissão que eu acabei de fazer. E aqui no card do 2010, a gente pode verificar que temos um item excluído, né? E o que está transmitido, nós tivemos aqui também um que houve erro, por isso esse sinal aqui. Vamos acompanhar o R9000, aqui em consulta governo. Sempre que eu quiser acompanhar, né, verificar o retorno do governo, eu clico no cardzinho, venho aqui nos transmitidos e venho aqui na abinha do aguardando o governo e clico em consultar. Não, já consultou, vem aqui o evento, então, autorizado. Significa que o R9000 foi transmitido com sucesso. Então, se a gente olhar aqui e atualizar aqui a tela, a gente pode verificar que esse registro teve a sua exclusão autorizada. Tá? Além disso, né, isso aqui é igual para todos os eventos. Nós temos também o relatório de conferência. Deixa eu voltar aqui. Aqui no menu na lateral, nós temos o relatório, que é o quê? Eu consigo visualizar em tela e também exportar para o Excel todos os movimentos que eu tenho disponível para apuração, que foi feita a apuração, né? Então, por exemplo, vou pegar aqui o período 10, o mesmo período. Aqui ele vai me mostrar, aqui não atualizo direito. Acho que ele não entendeu, vou colocar um outro período aqui. E aí voltar para o 10, 2020. Opa. Coloquei a data errada, 2020.
coisa estranha aqui. 2020, vamos lá. Agora sim. Então, aqui ele vai me mostrar todos os eventos que eu tenho disponível nesse período. Então, se eu clicar aqui no R2010 e clicar aqui em consultar, vai me aparecer aqui a mesma telinha, né, dos detalhes que eu tenho para apurar. E aí eu consigo também exportar isso que está em tela em relatório Excel. Então, eu posso vir aqui, exportar. Deixa eu só pegar aqui. E aqui eu tenho em planilha todas as informações detalhadas de cada nota ou de cada fatura, que faz parte dessa apuração do 2010 desse período. Tá bom? Tem também a opção também, no caso, se eu tiver o retorno do 5001 e do 5011, também fazer a impressão desse retorno, né? E também vir aqui e exportar o relatório, né? Acredito que eu não tenha nenhum, tem um aqui. Então, eu consigo também exportar esse relatório para Excel, tá bom? Bom, referente ao TAF, era isso que a gente queria mostrar, né? Pois essa parte do painel REINF é a parte mais, digamos que recente, né? Que nós temos para o REINF, pois a do TAF-X REINF a gente vai estar descontinuando, tá bom? Então, só para lembrar que essa talinha aqui da apuração dos eventos do TAF-X REINF aqui, a gente não vai mais utilizar, a gente agora consegue fazer tudo pelo painel REINF, tanto a parte de apuração como a parte de transmissão e acompanhamento. Então, aqui já foi, né, já aparece o avisinho que a rotina será descontinuada. Essa telinha aqui, então, é essa rotina que será descontinuada. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, podem perguntar no chat. Eu finalizo aqui a minha apresentação. Obrigada pela presença de vocês. Chamo de volta aí a Luciana para encerrar o nosso evento. E se tiverem alguma dúvida, podem mandar que a gente responde. Ok, Karen, obrigada pela apresentação. Eu estou acompanhando aqui o chat, a gente teve uma única dúvida, eu vou compartilhar com vocês. Talvez seja a dúvida de algumas outras pessoas. O Lucas perguntou se essa versão 1.5 do TAF seria apenas para microprodutor ou microprodutor, essa atualização demonstrada. Então, a atualização que vocês demonstraram é só para produtor rural, para microprodutor rural ou não? Não, na verdade, não sei se está se referindo ao TAF, né? Mas a última atualização que nós tivemos foi referente ao layout 1.5.1, né, do REINF, onde entrou aí, então, o evento 2055, né? Que aí sim, né, se for pensar no evento 2055, que seria aquela comercializante de pessoas físicas, né, de produtos rurais, podemos pensar que é microprodutor, mas pensando assim no TAF em si, né, em toda a parte que ele faz de apurações, não é só para microprodutor, não. Eu não sei se foi essa a pergunta. Ou se era em relação ao Logix também não sei. Se for relacionado com o Logix, a questão ali da comercialização do produtor da produção rural, lá do R2055, tem que fazer a atualização mesmo do pacote no Logix, porque tem por exemplo, aquela questão lá para quando é produtor de São Paulo. Tem alguns produtores rurais ali, não sei se seria exclusividade do estado de São Paulo, mas o produtor rural, pelo caso que eu peguei, né, o produtor rural de São Paulo, ele é obrigado a ter um CNPJ, só que apesar de ele ter esse CNPJ, ele precisa ser considerado como se fosse uma pessoa física. Então, na hora de gerar o arquivo do TAF, ele precisa gerar o campo 5 e 6 do T003, né, com a informação de qual é o CNPJ e qual é o CPF. Assim, o TAF consegue fazer a geração da informação correta e daí a CPRB não vai recalcular o valor no final. Só que para isso precisa atualizar o Logix.
Entendi. Pode ser que seja tão referente à atualização do Logix, mas em referente ao 2055, em relação ao 2055, essa atualização do 2055 já está desde o ano passado, quando entrou em vigência, né? Não lembro se foi em abril ou maio, Lu, me ajuda, quando que entrou o 2055 no ano passado, mas já está disponível desde o ano passado. Então, possivelmente, se baixou algum pacote de expedição contínua depois, né, disso, já está atualizado para fazer o envio do 2055 no TAF. Você tem razão, deveria ter sido abril, mas teve aquela postergação para os produtores rurais, né, para aquisição da produção rural, e aí acabou entrando em julho, né? Mas inicialmente era abril. Ele está falando que a pergunta era realmente referente ao TAF, e se só teríamos então uma atualização de layout que valerá para janeiro de 2023. É mais ou menos mesmo, Lucas, desde que não tenhamos uma prorrogação dessa obrigação desse layout 2.1, tá? Se tivermos uma prorrogação, ele não entra em 2023, ele vai entrar depois dessa data. Ainda não sabemos o que vai acontecer, mas até esse momento fica o layout vigente 1.5.1, válido até dezembro, e tecnicamente, se não tivermos nenhuma alteração, o layout 2.1 passa a valer a partir de janeiro de 2023, né, na competência de janeiro. É bem provável que essa alteração ocorra, tá? Porque ela já ocorreu no E-Social e os dois andam juntos. Então, não tem nada oficializado ainda, mas é muito provável que isso vá acontecer sim. Teremos uma postergação desses envios. Isso mesmo. E aí, no caso por parte do TAF, a gente sempre costuma liberar a atualização, por exemplo, de layout, né? Sempre perto lá da época que a Receita libera aí o ambiente de homologação. Né? Então, a gente vai estar aí de olho aí quando que eles vão liberar para saber mais ou menos a data que a gente tem que liberar o nosso pacote. Tem uma outra questão aqui da Alessandra, que ela diz o seguinte: entreguei o REINF em abril de 2022 e não encontrei o recibo no painel novo. Pode mostrar onde fica? Você consegue mostrar onde ele fica? Sim, sim. Ó, a gente tem, no caso, tanto na tabela espelho. Então, por exemplo, se eu vim lá e incluir, fiz a apuração do 2010, se eu vier aqui na apuração procurar, por exemplo, o fornecedor, existe essa abinha aqui, tem aqui o recibo de transmissão. Então, aqui vai estar gravado aqui o recibo dessa transmissão, para este fornecedor, no caso, tá? No painel REINF, a gente também tem aqui no monitor de evento, no card, tá? Acessar aqui. Mas o ideal, assim, se ela já transmitiu, ela pode vir na tabela espelho de cada um, né? Temos aqui nos períodos 2010, 2020, então ela entra no evento em qual ela transmitiu e seleciona lá o registro que se refere ao que ela quer e vem aqui, sempre vai ter uma abinha recibo de transmissão. Vamos ver aqui, se abrir o painel REINF. Então aqui, por exemplo, no 2010, se eu vier aqui no acompanhar, na verdade, aqui, como tem um rejeitado, né, ele não aparece mais essa abinha, mas aqui no autorizado, quando ele estava autorizado, ele me exibia aqui a coluna do recibo, né, ó, o número do recibo aqui. Como esse evento foi excluído, então eu não tenho mais o recibo dele aqui, mas eu posso consultar ele aqui, na parte da tabela espelho. Tem também o relatório do 5001, Karenzinha, que ela consegue exportar para Excel. No relatório do 5001, sim, também, isso. Exato. Boa também, então posso vir aqui no relatório de conferência, vir aqui nos eventos, selecionar o 5001 e mandar imprimir via Excel, eu também consigo ter essas informações. Tem aqui, vai aparecer aqui o 5001, posso consultar ele, e aí aqui eu consigo mandar aqui mandar exportar por Excel.
O relatório daqui é um exemplo que eu tinha aqui. Vamos ver se ele está completo. Aqui tem o número do recibo. Tá? Próxima pergunta, temos mais? Não, acho que só essas. Não temos mais questionamentos, então o nosso horário também já está estourando. A gente fica por aqui. Espero que vocês tenham aproveitado esse evento, tenham esclarecido as principais dúvidas. E a nossa agenda está disponível lá no Espaço Legislação com os próximos eventos. Então acompanhem, participem e espero ter contribuído aí com um pouco de conhecimento sobre os próximos passos dessa obrigação. Logix, staff, obrigada pela participação e pela parceria de sempre. Uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal, e boa tarde.